Chegou aquela sexta-feira que você, eu, estávamos esperando. O programa de hoje, maravilhoso. Praticamente 2 convidados. Olha só quem está na guitarra hoje com a gente. O lendário Boy. Você está na Rede Vida de Televisão, canal da família e da boa notícia. E o programa? Acredite. Ei, Senhor. Ei, Senhor. Vem louvar o Senhor, benzer seu nome e receber a alegria que não tem no mundo. Levanta o braço, abre o coração, morre pra ti mesmo e terás a paz então. Receber a alegria que não tem no mundo. Bate palma, bate pé, dá um sorriso com muita fé, com muita fé. Não tenhas medo, pois serás perdoado. Jesus te ama, meu irmão. Entrega-te a Ele e terás a salvação. Ei, Senhor. Bem-vindos à Rede Vida de Televisão, canal da família, canal da boa notícia. E você está num programa que te leva a acreditar um pouco mais. Eu não sei qual é o ponto, qual é o momento, na linha do tempo, no timeline aí da sua vida, em que ponto você se encontra. Mas lembre-se de uma coisa, Paulo um dia deixou muito claro, não importa o ponto em que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. Agora, para prosseguirmos decididamente, nós temos que acreditar, que crer, dar crédito a quem? A um Deus que jamais falhou com a gente. Muitas vezes nós até achamos que Ele falhou, é porque não foi no tempo que a gente estava pensando, que a gente estava querendo, que a gente estava precisando, ou julgando ser, sabe, o tempo correto. O tempo de Deus é diferente, mas se você olhar para trás, principalmente você que chegou aos 60 como eu, que tem mais retrovisor do que para-brisa, tá entendendo? Se você olhar para trás, você vai perceber o como Deus e quantas vezes Deus agiu, atuou na sua vida. Então você, mais do que ninguém, deve crer, acreditar, dar crédito a alguém, que é o significado correto da palavra acredite. Acreditar, dar crédito.
a um Deus que jamais falhou com você. O programa de hoje está maravilhoso. Hoje no Café Bolinho em Teologia, o nosso querido professor Felipe Santos vai trazer para nós uma reflexão muito bacana sobre a fé de Abraão. Oh, meu Deus! Lá pelo ano 1970 a.C., a partir do capítulo número 12 de Gênesis, vai começar a ser narrado para nós esse personagem maravilhoso, o pai da fé, Abraão. Então preste atenção que hoje, depois do segundo bloco, você vai ter um café, bolinho e teologia fantástico. Hoje, fazendo parte aqui dos nossos gibbors, né? Hoje temos ele, o boy. O boy é uma lenda viva, tá bom? Ele já é lenda, mas ainda viva, tá vivo ainda. O boy é o primeiro guitarrista da música católica no Brasil. Então, boy, hoje participando aqui conosco, a convite do Rinaldo, a convite do Bruno, do Christian, do Diego, compondo hoje a nossa banda Gibbors. Boa noite, banda. Deus abençoe. Rinaldo, você tem outra novidade chegando aí, né? Que é o Guitarras em Ordem de Batalha? Guitarras em Ordem de Batalha. É um tema inspirado na pregação do Monsenhor Jonas, Músicos em Ordem de Batalha. E o Boy, Bruno, estão comigo nesse projeto aí. Todo mundo. Você reuniu 10 guitarristas. Eu e mais 10 guitarristas. Você e mais 10. Por que não botou mais um? Ficava você e 12, pô. Igual Jesus e os dois. Mas o Rinaldo reuniu 11, com ele, 11 guitarristas, ele mais 10, e gravaram um clipe maravilhoso que em breve nós estaremos também exibindo aqui. E hoje ele vai dar uma palhinha para nós dessa música. É um tema maravilhoso. Músicos, aliás, guitarras em ordem de batalha. Guitarras em ordem de batalha. Maravilhoso. Com a participação do nosso querido Boy. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho com o Boy também. O nosso convidado de hoje, ele é parceiro, amigo de muitos anos, cara intelectual, bem formado. Olha o currículo do cara, bicho. Especialista em desenvolvimento humano, emocional e espiritual. Formado em filosofia, teologia, mestrado em teologia e atualmente é acadêmico de psicologia. É uma história fantástica. Está com o livro prontinho, está no forno, falando sobre palavras que motivam, palavras que fazem crescer, palavras que tiram a pessoa daquele estado letárgico, né, inerte, e coloca a pessoa para frente. E é sobre isso que eu vou conversar com ele. O que o poder das palavras podem fazer numa pessoa. Ele é pregador, ele é palestrante motivacional, é um cara sensacional. Vem pra cá, meu amigo Hamilton Nascimento. Que legal, rapaz. Que honra. Que bacana, gente. Professor Hamilton Nascimento. Foi membro da comunidade Canção Nova, inclusive contemporâneo a mim também. Estivemos juntos em algumas missões. Opa! Né? Mais de 30 vezes guiando grupos na Terra Santa. Sim. Né? E outros lugares também. Opa! A última, inclusive, antes dessa guerra, né? Que, graças a Deus, já está chegando ao fim, né? Graças a Deus. Esse ano ainda, né, em novembro, nós temos um grupo grande, galera, com o Frei Gilson. Eu também estarei nesse grupo. Em novembro estaremos indo para lá com 1.800 pessoas. Nossa, gente, hein? Loucura! Mas vai ser muito bacana, vai ser muito legal. Bom, professor Hamilton, é uma satisfação imensa recebê-lo aqui. Antes de eu começar a conversar contigo, gostaria que você mandasse um abraço para Rio Claro, sua terra. Terra natal, terra que você voltou a viver lá agora. Manda um abraço para a galera lá. Dunga, olha, uma honra estar aqui no seu programa, cujo nome é uma inspiração para todos nós, obviamente. E antes da gente começar o bate-papo, então, um abraço aí todo especial, a Bianca, meu amor, ao Pedro, esse filho amado, querido, ao Mateus, ao Iago, a toda a família e a todos os rioclarenses que seguramente acompanham o nosso programa através da Rede Vida. Rio Claro, que inclusive é um dos maiores municípios
do estado do Rio de Janeiro, né? E é igual Cunha aqui em São Paulo, né? É pequenininho a nível de habitantes, 20 mil, né? 20 mil aproximadamente. Mas de extensão territorial é muito grande, né? Como Cunha aqui para nós. Então é um lugar aconchegante, estruturado. Então você de Rio Claro aí no Rio de Janeiro, receba também o meu abraço. Já estive aí em algumas oportunidades e hoje tendo a graça de entrevistar alguém que é da terra de vocês. E o nosso assunto hoje, professor, é sobre esse efeito de uma palavra na vida das pessoas. O professor Hamilton, ele é palestrante, ele é pregador, né? Formado em teologia, filosofia, mestrado em teologia e atualmente acadêmico em psicologia, quase formando, né? Já, ano que vem, se Deus quiser, no final do ano que vem, Maravilha. Já estaremos formados em psicologia, para poder ajudar as pessoas justamente nessa sociedade pós-moderna, tão cheia de desafios, né? E através da via da logoterapia, Viktor Frankl, né? Que é aquele que experimentou o horror do Holocausto, sobreviveu e gestou a partir dali a logoterapia, que trabalha a perspectiva do sentido da vida, e que a vida é muito mais do que aquilo que a pessoa aparentemente esteja vivendo naquele momento, e aí ele tece alguns passos, caminhos importantes para a gente trilhar, e vale muito a pena, porque a nossa vida deve ser movida pelo amor, pela esperança, pela alegria e, sobretudo, obviamente, pela fé. Por isso, acredite sempre. Verdade. A gente vai conversar, você que está em casa agora, abra bem o seu ouvido, né? Regala o olho aí, presta atenção, se ajeita no sofá, porque nós sabemos do impacto da palavra na vida da pessoa. A palavra de um pai para um filho, de uma mãe para um filho, de um irmão, de um amigo. As palavras, elas impactam, né? A nossa vida, ela nos constrói, mas também a palavra pode também nos desmotivar, né? Nos desincentivar. Esse poder, vamos falar do poder da palavra primeiro, professor. Eu vejo que muitas vezes, nós não temos noção do que é uma palavra. Por exemplo, eu sou pai de 3 filhos, sou avô de 3 netas, uma está chegando agora aqui, 2 já estão conosco, uma está ainda para nascer, mas é impressionante como que a palavra tem efeito na vida de uma outra pessoa. Fala um pouquinho sobre esse poder da palavra. Olha, e é verdade, viu? Até porque se a gente se ancora, por exemplo, naqueles livros que trazem as mais importantes palavras, que são os Sagrados Evangelhos, né? Onde Jesus tem palavras de poder, de transformação, de cura, palavras libertadoras, palavras que promovem realmente a salvação. Quando, por exemplo, ele chega ali na casa de Zaqueu e diz: hoje também a salvação está entrando nesta casa, porque você é filho de Deus, filho de Abraão também. Então, aquela palavra que tem o poder de abrir portas, de abrir corações, de desativar aquela mentalidade que estava literalmente travada, palavras que moldam, mudam e transformam vidas. Isso a gente vê o tempo todo acontecendo nos Sagrados Evangelhos, e isso também deve ser traduzido na vida da gente através, ora, da gente que promove essas palavras, ora de pessoas que deram essas palavras para a gente. E aí eu me recordo recentemente, Dunga, eu estava lá em Alagoas, um abraço aí a todo o pessoal de Alagoas, ali especialmente a cidade, a partir de Maceió, né? A gente chega lá em Maceió, depois entra um pouquinho para o interior, um abraço ao pessoal de Olho d'Água das Flores, onde eu estive lá recentemente dando uma palestra para gestores, diretores, professores, enfim, autoridades civis, abrindo o ano pedagógico deles, trabalhando o tema acolher e educar, né, diversidade, equidade e inclusão. E aí trazendo justamente palavras que impactam a vida da gente positivamente. E aí eu trouxe logo no início, eu faço questão de dizer aqui, porque é um testemunho, não é? Uma palavra que mudou a minha vida, né, do professor Hamilton Nascimento. Eu, como você disse, sou oriundo de Rio Claro, estado do Rio de Janeiro, e ali em Rio Claro, cidade pequena, né, cidade interiorana, eu
vivi aquela minha juventude como boa parte dos jovens, né? Hoje eu estou com 50 anos, naquela época eu estava aí na casa dos seus 17, 18, 20 anos, e ali vivendo, estudando, trabalhando, ajudando em casa, mas também marotamente, namorando, ali também, às vezes, entrando naquelas barcas furadas, né, da rapaziada, então a questão do álcool, muitas vezes até da droga, não é? E eu fui um pouco por esse caminho, né, graças a Deus, nem tão longe, mas no tocante à bebida, chegou um momento em que, aí foi a cena, era uma sexta-feira, me lembro disso como se fosse hoje, a gente está falando de 1994, e eu estava voltando, era uma sexta-feira, voltando para casa, depois do colégio, amigos, namorada, e aí eu fui subir, meus pais moram numa ladeira em Rio Claro, né? Ladeira chamada Santa Luzia, Rua São Francisco, número 5. E aí, então, fui subir aquela ladeira, já chamando Jesus de Genésio, né? Porque já tinha tomado um pouco além da conta, e aí os colegas, nessa hora, vão embora, e já tinham ido embora, e aí eu andei uns 50 metros, e eu literalmente desabei na calçada, e ali fiquei. E na manhã de sábado, era comum no interior as pessoas irem à capital, né, as famílias fazerem compras naqueles grandes hipermercados, e o meu pai estava num grupo desses aí. Meu pai sempre foi um homem cristão, católico, honrado, né, muito trabalhador, um homem muito digno, um santo homem. Tenho muito orgulho do seu José Galdino Nascimento, vulgo seu Isaías, e dona Laura, minha mãe, que lá em casa nós somos... Hoje, meu pai hoje está com 87, firme lá, uau. Mas, né, e acompanha seu programa, inclusive, hein? Tá ligadaço. Ele dorme mais cedo, mas ele acompanha as coisas boas, e o programa do Dunga, a gente sabe, faz um bem enorme. E meu pai, então, estava descendo com aquela turma para pegar o ônibus embaixo, fretado, e irem ao Rio de Janeiro, coisa de 2 horas de Rio Claro, que não é tão longe assim da capital. E aí, quando vão descendo, estão vendo lá alguém deitado na calçada, né? E o meu pai, imagine os comentários, né? Filho de quem? O que está acontecendo, etc. E à medida que iam se aproximando, iam percebendo quem era. E, consequentemente, meu pai viu que era o filho dele. Um filho que ele confiava, um filho que era honrado, que ajudava em casa, etc. e tal. Mas um pouco aquela... marotice de juventude, né? Às vezes por fora, bela viola, mas por dentro pão bolorento, né? Essa meninice nossa. E aí, o fato é que ele me pegou, tomou nos braços, me levou para casa e deixou lá e foi fazer a sua compra. Eu até hoje fico a me perguntar o que se passou ao longo daquelas 2 horas para El Rio, depois 2 horas para voltar no coração daquele homem de Deus. E aí o interessante, né, os irmãos todos ali me chamaram muita atenção depois que eu acordei, mas à noitinha chegou meu pai. E aí eu falei, hoje eu nem vou escapar, porque o meu pai tem todo o direito de chamar a atenção, até dar um corretivozinho. E aí, minha gente, meu pai me chamou assim, lá num quintal grande, tem lá na casa dele, e me chamou e disse 3 coisas, 3 palavras que mudaram a minha vida para sempre. E aí a força, o impacto de uma palavra ancorada, sobretudo em Deus. Meu pai disse 3 coisas. Hoje em dia ele nem lembra direito, mas eu não me esqueço jamais. Ele disse assim, olha, primeiro, meu filho, eu te perdoo. Segundo lugar, não faças mais isso. E em terceiro lugar, Deus tem coisas muito melhores para você. Eu te perdoo. Enquanto outros poderiam jogar pedra, eu te perdoo. Não faças mais isso, ou seja, o caminho que você está trilhando é um caminho errado, não vai te fazer chegar a lugar nenhum. E Deus tem coisas muito melhores para você. Meu irmão, aí a gente se abraçou, choramos ali juntos e tal. 1994, Dunga, finalzinho de 94, em 95, algo dentro de mim mudou a partir dali. Eu retornei para a igreja, que nem frequentava tanto, né? Ali a igreja paroquial de Rio Claro, Nossa Senhora da Piedade.
E comecei a frequentar, um pároco lá me viu, e aí depois de um certo tempo chamou, e aí a gente já começou a estar ali mais presente, a ler na igreja, aquela coisa toda. Daqui a pouco me chamou para começar um movimento de jovens, e aí eu chamei, esse grupo está lá para completar, acho que agora 35 anos, imagine, né? E eu dei esse pontapé inicial lá com eles, e depois ao longo de vários encontros e tal. E começamos a trabalhar com aqueles jovens, ao mesmo tempo também uma busca pessoal. Depois eu fui fazer o discernimento de vida vocacional, aí finalmente depois então ingresso na nossa querida comunidade Canção Nova, que a gente traz sempre com muito carinho, com muito respeito, e aí foram quase 20 anos de Canção Nova, depois ali filosofia, teologia, mestrado em teologia, por conta das missões, rodando esse Brasil de norte a sul, leste a oeste, capital e interior, muitas vezes, América Latina, Estados Unidos de uma ponta a outra, Europa. Tive a oportunidade de estar em Roma, trabalhar na Rádio Vaticano, que é a maior rádio do mundo, ali no Vaticano em si, cobertura dos nossos amados últimos Israel, papas, né? 30 vezes, Israel, mais de 30 muitas vezes, né? Pelo menos umas 30, a última agora, antes da guerra. E, enfim, aquilo que o meu pai disse, aquela palavra lá atrás, primeira e mais importante: perdão. Eu te perdoo. A gente sabe que não são pedras que mudam o coração de ninguém, né, Dunga? As palavras, sobretudo de um pai, se são de apoio, independente da fragilidade do filho, mas de apoio, amparo e, sobretudo, perdão. Aquele perdão abriu uma possibilidade na minha vida até então não ocorrida. Essa palavra perdão, eu acho que é interessante, porque você acabou dividindo já em 3 etapas. Eu te perdoo, aí vem o conselho: por favor, não faça mais isso, não repita. Caminho errado. E tem muita coisa para você. Deus tem muita coisa para você. Tem muita gente hoje, professor, parada na falta de perdão, né? Ou porque não perdoa a vida, porque a vida foi injusta comigo. Tem muita gente brigada com Deus, culpando Deus por causa de algo. Meu pai morreu, como Deus pôde fazer isso, né? Tem muita gente brigada com Deus, talvez seja o seu caso aí, que está nos vendo agora. Tem muita gente brigada com a pessoa que ama. Eu amo fulano de tal, mas estou brigado com ele. Eu não o perdoo. Ou seja, existem muitas vidas que estão paralisadas porque o processo do perdão, ele parou. Você que tem... E é interessante isso, porque, como nós sabemos, já de longa data, o perdão, antes de tudo, minha gente, perdão é uma decisão. E quem nos ensinou isso? O próprio Cristo. Imagine o seguinte, você que está nos acompanhando, se Jesus levasse em consideração, se ele levasse em consideração os ultrajes, as cusparadas, os açoites, as palavras de maldição proferidas sobre ele, especialmente ali naquele último momento da vida do Senhor. Ao longo dela também, ele sofreu muita oposição, mas pagou sempre o mal com o bem, e especialmente naquele momento derradeiro, aí é que a coisa foi num nível hard, foi num nível muito alto, muito radical. E Jesus, então, cusparada, blasfêmia, chibatadas de toda a ordem, açoites que deixaram o Senhor em carne viva, como aquele filme, né, do Mel Gibson nos retrata bem, A Paixão, que sempre vale a pena a gente assistir para meditar a paixão do Senhor. E foi assim até o alto da cruz, pregado, blasfemado, cusparado, aquela coisa toda. E ainda aqueles que com ele foram crucificados, um tomou a decisão errada, como sabemos, de continuar esse mesmo processo, maldizendo e etc. e tal. E pelo menos o outro clamou misericórdia. Mas se Jesus, levando em consideração tudo isso, e fosse se pautar pelo sentimento dele, minha gente, para onde ele teria nos mandado, não é verdade? Entretanto, qual foi a última palavra de Jesus na cruz? Além de, claro, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A penúltima: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, quer dizer, é decisão. Ele tomou a decisão de o sentimento não ter a última palavra em seu coração. Sentimentos que possivelmente tenham passado pelo coração dele, porque Jesus foi gente como a gente em tudo, menos no pecado,
Portanto, como homem, como gente, como a gente, o Senhor também sentiu raiva, o Senhor também sentiu esse tipo de vontade de pagar o mal com o mal, mas não pagou o mal com o mal. A decisão foi esta. Então, perdoar, antes de tudo, é uma decisão. Se a gente fosse colocar aqui exemplos contemporâneos, né? Pega o nosso saudoso Papa São João Paulo II, quando é afligido naquela Praça de São Pedro em 1981 por aquele turco Aliaca, e depois de recuperado, graças à intercessão de Nossa Senhora de Fátima, que ele esteve lá para agradecer, imediatamente ele foi à cadeia. E aquele rapaz ainda não entendendo como que aquele homem estava vivo, pois se tratava de um criminoso, né, um atirador profissional, a 5 metros, jamais erraria o alvo. Queima-roupa. A queima-roupa, e no entanto, ele ainda estupefato ali, mas como que o senhor está vivo, etc. e tal. E o Papa disse, olha, não importa tanto os motivos que te levaram a fazer isso, mas eu estou aqui para te dizer que eu te perdoo de todo o meu coração. Uau. Que maravilha, né? Aquela cena, aquela foto, aquele vídeo do Papa na prisão, perdoando aquele que quase tira a vida dele, é algo que a gente tem que valorizar. Tem que valorizar. Mas o Papa aqui vai continuar, porque o professor Hamilton, ele também pode estar aí na sua cidade. Já está aparecendo aqui no rodapé da sua TV o endereço próprio, Instagram, telefone, para que você possa tê-lo. Hoje nós sabemos da grande carência que nós temos de pregadores que realmente estejam preparados, né, teologicamente, filosoficamente, biblicamente falando, para levar realmente uma palavra que constrói, que une. Então, você que está pensando aí num retiro, num encontro, numa tarde de louvor, num grupo de oração, anota aí, porque eu pessoalmente o conheço por muitos anos e sei do potencial do conteúdo, né, que a sua comunidade pode receber. A gente vai para um pequeno intervalo cantando essa antiga, hein? Uau, tudo sabes de mim. 1996. 1996? Uau. Deus existe. Do CD Deus Existe, do LP Deus Existe. LP Deus Existe. A gente está cantando. Me lembro bem. Produção do nosso maestro Boy. Produção. Gente, ó, esse disco, assim como Pense Bem, depois o Deus Existe, foram 2 trabalhos que eu fiz, um em 94, um em 96, quando nós ainda gravamos ainda em long play, né? O disco de vinil, e o produtor foi o Boy. Então, em homenagem ao Boy, a gente canta essa música para ir para o intervalo. Tudo sabes de mim. Simbora. Quando vejo, quando percebo, meu coração mais uma vez rezar, sinto sua presença, eu abro os olhos e começo a sonhar, vejo que é hora de voltar, no fim da estrada sei que você está, tu me conheces, tudo sabes de mim, de onde vim, onde estou, pra onde vou, não tenho nada a perder, quero de novo tentar, minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar, tu me conheces, tudo sabes de mim, de onde vim, onde estou, pra onde vou, não tenho nada a perder, quero de novo tentar, minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar. Essa toca lá dentro. Está precisando de um milagre? Eu estou. Se você está, não perca a fé, meu irmão. Vamos com a gente. Acredite no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus
escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Eu sei que tu és o Deus do impossível. Eu sei que tu és o Deus de milagres. Tu que ouves a nossa oração, tu que escutas o nosso clamor, tu que sondas nosso coração, tu que sabes do que precisamos, Senhor, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Tudo no tempo de Deus. Se entrares para o reino dos céus, prepara a tua alma para a aprovação, suporta as demoras de Deus, acredite, saiba esperar, Ele vai agir, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, realiza o milagre em mim, Jesus, realiza o milagre em mim, Senhor, eu necessito da tua intervenção na minha vida, eu necessito da tua intervenção na minha vida. Todo mundo aqui está precisando de um milagre. Todo mundo, assim como você em casa, todo mundo aqui espera por um milagre. Então vamos esperar. Essa é a nossa parte. Esperar dói às vezes, mas é necessário esperar. Café Bolinha em Teologia hoje com o nosso querido professor Felipe Santos vai trazer sobre a fé de Abraão. Capítulo 12 de Gênesis começa essa história, mais ou menos 1970 anos antes de Cristo, ali na região de Ur, tá bom? Então, com vocês e conosco aqui também, agora para a gente curtir e aprender um pouco mais. Café Bolinha em Teologia, roda aí! Olá a todos vocês que nos acompanham aqui
na Rede Vida, canal da família. Opa, estamos juntos em mais um café, bolinho e teologia. Olha, beleza? Acabou de sair isso aqui. Bom demais, gente. Quente. Café é vida. Gente, meu Deus do céu. Acertei a mão nesse aqui. Antes de começar o nosso bloco, mandar um grande abraço para todos aí. Paulinho, pai, pessoal da produção, os músicos, meu pai, todo mundo aí. Fazemos sempre esse bom trabalho. Gosto sempre de ressaltar isso, né? Esse carinho por esse trabalho de equipe. É graças a esse trabalho de equipe, né, que nós podemos levar o Evangelho até a casa de cada um que nos assiste aí. Muito bom poder fazer parte desse time. E olha só, hoje nós vamos falar de um tema que é bem interessante. A fé de Abraão. Se você for ver, ele tem esse título, o pai da fé. Por quê? Porque tudo começa por ele. E também, vamos imaginar o seguinte. Hoje, se você quer saber alguma coisa sobre a igreja, sobre a história da igreja, nós temos uma lista enorme de livros que podemos consultar, podemos aprender sobre algum tema, né? Por exemplo, aproveitar que está perto aqui, vamos lá, se eu quero saber alguma coisa específica da igreja, um dos volumes que nos contam bastante é esse aqui, Eusébio de Cesareia, o pai da história eclesiástica, né? Que vai falar muito sobre a história da igreja, volume 15 da Patrística. Assim outras, né? Os padres apostólicos, os padres apologistas, tem Santo Ambrósio, livros de Santo Agostinho. Nós temos hoje Bíblias, né, em formatos diferentes, em diversos idiomas. Mas e quando você não tinha nada? É aí que está o diferencial dessa fé. Não é porque você leu uma passagem bíblica, você ouviu uma homilia, você teve uma experiência em um grupo de oração, em um acampamento, em alguma atividade já, né, de uma igreja muito bem estabelecida, organizada. É mais fácil. Tem para onde você olhar, tem para onde você seguir pedindo orientação. Mas e com o primeiro, né? Ele olhou para quem? Ele teve referência de quem? Ele tirava dúvidas com quem? Então, esse é o incrível de Abraão. Nós vemos aqui no capítulo 12 do livro do Gênesis, né? Começa aqui, a vocação de Abraão. Eu tenho a mania de, além de grifar, né, fazer desenhos aqui e colocar aqui na Bíblia. Olha como que começa esse relato. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Só esse aqui já está bom. Pensa o seguinte: será que era esse o sonho de Abraão? Será que era isso que ele queria para a vida dele? A gente não sabe se ele estava num momento bom, se ele estava num momento ruim, né? E de repente ele tem essa experiência sobrenatural com o único e verdadeiro Deus, morando na cidade de Ur, onde ele via diversas classes sacerdotais, onde ele via diversos templos. Você tem diversas liturgias, diversas festas dedicadas a esse monte de deuses, e de repente aquilo que parecia ser algo reservado para a classe sacerdotal e tal, acontece com ele. Esse chamado, essa comunicação, essa experiência, e a única opção que ele tem é: bom, se eu quero saber mais sobre isso, eu preciso dizer sim, eu preciso dar espaço na fé.
e ele dá esse passo na fé. Não tem um diário, né, dele, dia 1 de viagem, depois da minha experiência com Deus, né, tá acontecendo isso, isso, isso. A gente não tem um perfil de como era esse Abraão, se ele estava feliz, se ele estava bem, o que estava acontecendo no dia dele, na vida dele, quando ele recebe esse chamado. Mas os registros nos mostram toda a civilização que é construída com base nessa atitude dele, nos mostra que de fato era um cara de fé. Eu costumo dizer aqui, né? Nós não construímos uma cidade por causa da inteligência de Visconde de Sabugosa, né? Nós não começamos escolas de medicina ou classes religiosas porque a boneca Emília, um ser inanimado, criou vida e vamos estudar e desenvolver uma civilização e uma ciência com base nisso, né? Então, a fantasia, ela nos conforta em certas coisas, oferece certas explicações, certas analogias, mas nunca deixa de ser fantasia. Agora, a verdade, ela de fato constrói uma nação. Ela de fato levanta cidades, mobiliza um povo. E Abraão foi isso. Uma verdade. Alguém que mudou para sempre o rumo da história da humanidade. E é graças à fé desse homem que nós estamos aqui hoje. Que nós desenvolvemos esse trabalho. Que Deus começa um trabalho muito bonito entre Ele, o Criador, e a criatura. Um novo povo começa a surgir, uma nova mentalidade a respeito desse único e verdadeiro Deus começa a surgir, é todo um novo sistema, uma forma de viver, uma forma de olhar para o transcendente, uma forma de viver entre os irmãos. Então é muito bonito ver que tudo isso começa com um passo na fé, com alguém que acredita na veracidade da experiência que viveu. E nós precisamos tomar essa mesma atitude. Às vezes nós vivemos coisas maravilhosas com Deus nas nossas paróquias, em um encontro, mas a gente parece que precisa de mais. Não, eu preciso ver um raio cair, eu preciso ver uma mensagem no céu, eu preciso. Não, você teve uma experiência concreta, deu seu sim, deu seu passo, caminhe na fé, vá para onde Deus está te chamando. Assim como Abraão, ele viveu as dificuldades, mas foi muito feliz, né? Senão teria abandonado tudo isso. Deus também, eu tenho certeza que Ele conhece a sua história e Ele te chama para um lugar que você ainda não conhece, para uma função que você ainda não conhece, mas cada sim que você dá para Deus todo dia te aproxima mais dele e te faz entender melhor o que Ele quer para você, e pode ter certeza que você vai ser muito feliz. Deus abençoe vocês, até o próximo Café Bolinho Teologia. Maravilha, né, gente? Olha só, se você quer aprender um pouco mais com o nosso querido professor Felipe Santos, aponta aí a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo agora na telinha e você vai direto para uma sala bacana lá. São mais de 200 aulas, tá bom? Que o nosso querido professor Felipe Santos traz para nós, dividido em vários módulos. Tem cartas paulinas, mariologia, angiologia, os perigos da teologia da libertação, tá bom? Tem muita coisa bacana ali para você aprender e ensinar, né? Tudo que a gente aprende, a gente ensina. Não é assim, professor? Opa, isso. Acho que a maior alegria de um professor é poder ensinar, né? Não, exatamente, você não tenha dúvidas, porque... Não é? Aliás, esse é um dos pecados, não é, daquele que aprende e não é capaz de transmitir isso, de partilhar isso. Tinha um grande santo da igreja, século IV, São Beda, o venerável, nordeste da Inglaterra, que dizia justamente isso, que o segredo para o insucesso, para o fracasso é esse: não é ensinar o que se sabe, né? Depois ele falava que também não partilhar o que se aprendeu e, por fim, você achar que é muito sábio, não é? E não ter a coragem de perguntar.
não é? Então é muito importante, quem não sabe tem que perguntar, e quem sabe tem que ensinar, não é? Porque senão aquele conhecimento se esgota, ele vai se esvaindo com a própria pessoa. Tem gente que quer precisa estar atento a isso. Tem gente que quer fazer sucesso guardando conhecimento, guardando informações para ser o portador exclusivo daquela informação, daquela mensagem. Não existe isso. Isso aí é igual aquela mina que você deixa de tirar água, exato, e a água seca. Exatamente. Não tem como, né? Agora, teologia, filosofia, agora psicologia, mestrados. O que é essa sede de conhecimento, professor Hamilton? Eu sei que hoje, quando você está pregando, quando você está palestrando, quando você está guiando um grupo na Terra Santa ou em outro lugar do mundo, nos santuários, você está ali colocando para fora, como se fosse uma fonte jorrando. Que prazer é esse, até para as pessoas que estão em casa, entender um pouco da cabeça do pregador. Que satisfação é essa de colocar o Deus que você se encontrou, que você conheceu, que vive procurando conhecer mais? Que sabor é esse da alma? Olha, é muito interessante porque o grande Santo Agostinho, ele dizia justamente que a gente cresce, por exemplo, a memorização da palavra, ela cresce à medida em que você a medita. Então, quanto mais você medita, tanto mais você absorve aquele conhecimento, a memorização, a assimilação, aquilo é traduzido para a vida. E meditar significa também, quanto mais você fala daquilo, aquilo vai ficando mais gravado. Do ponto de vista, por exemplo, da missão, não é? Quando é que a gente se santifica? No exercício daquele trabalho que a gente realiza. Então, você imagina você conduzindo os grupos na Terra Santa, quanto mais você transborda conhecimento, aquelas datas históricas, aquelas frases importantes, aquelas palavras impactantes do Evangelho, tanto tem repercussão na vida das pessoas, quanto da sua. Então, o conhecimento ele é uma via de mão dupla, tanto a gente transborda quanto a gente absorve. E é ali que também nós vamos nos aperfeiçoando, assimilando e vivenciando aquilo que o Evangelho conclama a todos, inclusive aquela boca que está falando ali. Então, o conhecimento ele cresce, ele se desenvolve à medida em que eu o pratico e no exercício desse trabalho que eu realizo. Por isso que é tão importante as missões, é tão importante as palestras, é tão importante as pregações, os retiros, porque à medida em que a gente vai dando, a gente também vai recebendo, a gente também vai se convertendo. Agora, o amor que não é dito, ele perece, ele desaparece. A planta, se não é regada, ela murcha e morre. Então, quanto mais eu falo, tanto aquilo tem impacto na vida das pessoas, quanto da minha. Isso é muito importante. Por isso que São Paulo, grande São Paulo, vai dizer: ai de mim se eu não falar, ai de mim se eu não evangelizar. E quanto mais ele falava, também mais ele assimilava, e olha o gigante que se tornou. E esse livro novo, esse livro que está chegando aí, tá pronto, o livro está pronto, está sendo avaliado por uma determinada editora, Conselho Editorial. O Conselho Editorial está lá, mas é um livro que vem com força. Fala um pouquinho desse livro que está chegando, porque daqui a pouco nós estaremos com ele na mão aqui também no programa, se Deus quiser. Opa. Lançando aqui na Rede Vida, em algum dos outros programas, porque realmente antes de a gente fazer o programa aqui, a gente já deu uma volta aqui. Encontramos com o Dalcides. Nossa, uma alegria revê-lo, né? Encontramos com o Monteiro Neto, encontramos com algumas pessoas aqui que acolheram tão bem o Hamilton aqui. E com certeza esse livro, quando estiver na mão já, estaremos passando aqui pelos outros programas da Rede Vida. Mas fala um pouquinho desse livro para nós. Falo, sim. E o bonito nisso que você acabou de dizer, Dunga, porque como a gente aprendeu ao longo dos anos, né, a gente só ama aquilo que conhece. E quando também a gente se dá a conhecer, as pessoas também passam a acolher, não é, a admirar, de certa forma, e dar o devido crédito. Então, por isso que é tão importante dizer quem é, não é, o que faz e assim por diante. E, consequentemente, ter boas relações para que a graça de Deus ela aconteça da melhor maneira possível. Esse trabalho, que já
se transformará nesse livro e que eu espero que tenha uma repercussão muito positiva na vida das pessoas, é justamente a minha tese de mestrado, né? A minha dissertação de mestrado, que eu tive a oportunidade de fazer em Belo Horizonte, lá junto à Faculdade Jesuíta, que é uma das mais renomadas aqui da América Latina, né? São padres assim, muito balizados, e ali nós tratamos justamente desse drama que a sociedade vive hoje, esse drama onde o homem de hoje, pós-moderno, pautado por essa sociedade líquida, como dizia o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, né? Uma sociedade, então, superficial, pautada pela liquidez, nada muito profunda e, consequentemente, cheia de crises, crise existencial, crise de valores, crise de fé, crises por aí afora. Então, a proposta é justamente o quê? Recuperar aquela experiência mística de Deus nesta sociedade pós-moderna, não é? Então, como recuperar? Ali a gente traz algumas propostas, vai estar no livro, não é? Como você falar ao jovem de hoje, como você falar ao homem, à mulher de hoje, que está assim afetado pela secularização, né, que tirou Deus do horizonte da sua vida. Como dizia um amigo, é como você tirar, por exemplo, desviar o leito do rio da nascente. Se você desvia o leito do rio da sua nascente, o que acontece com o rio? Ele morre. Então, se a gente tira Deus do horizonte da vida, o que sobra? Nada. A barbárie, o caos. Então, como fazer o caminho contrário ao homem de hoje, que no fundo, a gente sabe que tem sede de Deus. Como diz o salmista, não é? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma anseia por essas fontes. Então, como falar a este homem de hoje? Falar ao seu coração. Com que métodos? De que maneira? Como abordá-lo? É isso que a gente trabalha no livro. Ou seja, se Deus quiser, vai chegar aí. Hoje, quando nós vamos num ambiente de trabalho, por exemplo, né? Quando nós estamos num ambiente corporativo, sim, nós estamos nos relacionando ali com pessoas de todos os credos e de todos os níveis de fé ou de ateísmo, digamos assim. Sim, verdade. Como é que você vai falar com o seu filho que hoje não vai mais à missa? Como é que você vai falar com o seu esposo que foi decepcionado por uma situação lá no ambiente de trabalho e hoje ele não acredita mais em Deus? Como é que nós vamos falar com uma pessoa que está no desalento? Ela desanimou de tal forma da vida que nem procurar emprego mais ela procura. Todas essas consequências, né, daquilo que o mundo vive hoje, como abordar uma pessoa? Né? Porque é difícil a gente hoje... Falar de Deus dentro da igreja é uma beleza. Né? Todo mundo foi lá para ouvir. Né? Todo mundo, quem vai num show da gente, né? Numa pregação, num encontro, eles foram lá predispostos a ouvir a palavra de Deus. Mas no dia a dia não é assim. Então, como abordar essas pessoas, como levar esse Deus vivo, que é a essência, para alguém que acredita que não é mais essência, né? Não é tão importante na minha vida. Né? E esse é o desafio, né? E a espiritualidade, veja, minha gente, entre tantos pontos que a gente trabalha, a espiritualidade, ela é uma dessas vias de diálogo, porque o ser humano, como nós sabemos, o ser humano ele tem uma tríplice dimensão. Ele é físico, psíquico e, na psicologia, pegando aqui a logoterapia, Viktor Frankl fala da dimensão noética, ou seja, da espiritualidade, do espírito, da alma. Então, o ser humano ele é um ser que tem uma tríplice dimensão, física, psíquica e espiritual. Toda pessoa humana traz isso dentro de si, mesmo aquela que se autoproclama ateu, ateia, enfim, esta pessoa, ela gosta de cultivar uma certa espiritualidade, que é o que? É uma relação com o transcendente, não é? Com aquilo que está para além do horizonte, e aí isso se dá de muitos modos. Então, a espiritualidade, claro, privilegiando a espiritualidade cristã, obviamente, perante tantas espiritualidades, mas a espiritualidade, como característica do humano, é uma das vias de diálogo
para a gente começar uma boa conversa, não é verdade? E aí, a partir da espiritualidade, a gente chega a lugares muito mais profundos e justamente para trazer ao ser humano aquilo que ele tem mais sede. O que o ser humano tem sede? Tem sede de alegria, de felicidade, de realização, de plenitude. Isso está impresso no coração de toda pessoa humana, mesmo que a pessoa não saiba. No fundo, ela tem essa fome, ela tem essa sede. Esse vazio existencial precisa ser preenchido. E a gente chega por aí. Seria aquele momento que a pessoa entrou na apostasia, digamos assim, ela entrou num grau de esfriamento da fé por vários motivos, né? Uhum. Doença, saudade, perdas, né? E ela entrou num esfriamento da fé. Falar com esse tipo de pessoa, até para quem está em casa aqui agora, deve ter alguém na família que entrou, a gente chama de apostasia, ou seja, esfriou na fé. O que você diria para essa pessoa que precisa falar com essa pessoa? Pois é, olha, a primeira coisa é nos colocar diante da pessoa, e a coisa mais linda que nessa sociedade veloz que nós estamos aí vivendo, marcada já pela inteligência artificial e etc. e tal, superficial, a primeira coisa que hoje menos se faz é se colocar diante do outro e escutá-lo, sabe? É preciso que o outro fale um pouquinho de si, da realidade que está vivendo, do drama que está passando, da perda que está experienciando, da origem que tem. Fale um pouquinho. E é a partir desta abertura, desta fala, que aí a gente vai ter a devida sabedoria para poder abordar e com todo respeito, porque isso é fundamental. Cada pessoa é um ser único, irrepetível, como nós sabemos. E uma coisa linda que a gente sempre viu e vê nos evangelhos é o respeito, a delicadeza que Jesus tinha para com as pessoas. Não é? Então, acolher, escutar e logo em seguida, conforme o que foi partilhado, aí sim você vem com aquela palavra certa, no momento certo, para que o efeito ele aconteça. Aí, isso é mais do que uma dica, né? Bom, professor, nosso tempo é curto, né? Mas aqui no rodapé já está aqui, olha, todas as informações de como levar, né, o professor Hamilton aí na sua cidade. Eu tenho certeza, vai ser uma pregação maravilhosa, uma missão fantástica, o dia todo escutando essa sabedoria, vai ser muito bom. Agradeço pela vinda. Ô, Dunga, olha, obrigado. Cara, foi um prazer, uma honra estar aqui com você, especialmente nesse programa que ele fala tanto ao coração da gente. O programa Acredite, ele é um impulso, ele é uma força de vida na vida da gente. E não é por acaso que estamos na Rede Vida, porque qual é o desejo da Rede Vida? Transmitir vida, valores, princípios, coisas tão raras na sociedade atual, mas que a gente continua acreditando e impulsionando. Então é uma honra estar aqui com você, obrigado pelo carinho, pela acolhida, pelo homem de Deus, cara fantástico que você é, a rapaziada, né? Que rapaziada esperta, que honra hoje a gente está aqui celebrando a presença do Boy, né? Que, como se disse, o primeiro guitarrista, né? Que trouxe essa musicalidade dentro da igreja e que tanto bem fez a nossa juventude e continua a fazê-lo até hoje, porque está aí firme e forte. E essa rapaziada, bonitão, né? Bonitão. Rinaldo e Companhia Limitada dispensa comentários, porque são missionários, são homens de Deus, cristãos de comprovada virtude, caras que fazem o bem e que pela música fazem corações e vidas serem transformadas. Então, Deus os abençoe sempre. Estamos juntos, parabéns e parabéns. Vamos para o intervalo agora. Obrigado, e parabéns também. Meu Deus do céu, que programa gostoso. Que não queria que acabasse, a verdade é essa. O Reinaldo preparou uma música para nós, gente, chama Guitarras em Ordem de Batalha. Ou é guitarra? Guitarras em Ordem de Batalha. Essa música está gravada, o clipe já está sendo editado. Em breve nós vamos levantar isso aí para o Spotify, para o YouTube. Tá demais. Uma palhinha para nós, para a gente encerrar esse bloco aí. Simbora!
esperam algo de nós. Todos, todos. Minha esposa espera algo de mim, meus amigos esperam algo de mim, meus filhos. E também eu espero algo de alguém. Ou precisamos de um favor, de um socorro, de uma resposta. Jesus contou uma parábola que exemplifica muito bem isso, que é a parábola da figueira, porém estéril. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, a partir do versículo número 6. Escute com atenção. Jesus contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ela buscar fruto e não encontrou. Disse então ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho buscar fruto nesta figueira e não encontro. Corte-a, porque deve ela ocupar o terreno inutilmente? Ele respondeu: Senhor, deixe a figueira ainda este ano, enquanto eu cavo ao redor, coloco adubo. Pode ser que assim dê fruto. Se não der, o Senhor a cortará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma coisa interessante é que essa figueira parece estar no lugar errado. Era uma figueira plantada no meio das uvas, no meio da vinha. Não era o lugar dela. Era como que um corpo estranho. Toda a terra foi preparada para a uva, o adubo próprio. Mas ali estava a figueira. Meus irmãos, às vezes nós também somos plantados em lugares onde ao nosso redor nada nos favorece, mas está lá. A princípio parece uma injustiça cobrar fruto de uma figueira plantada no meio de uma vinha, mas existem coisas que Deus faz conosco que nós também não entendemos o porquê. Aquele homem que cuidava mais das uvas do que da figueira intercedeu pela figueira: Senhor, não corta não, deixa eu cavar ao redor dela, deixa eu cuidar dela, deixa eu dar o adubo certo, podar na hora certa. Quem sabe daqui a um tempo ela dê frutos. Talvez você esteja plantada num lugar inóspito, num lugar onde você olha para o lado, olha para o outro e não vê ninguém igual a você. Talvez você seja um cristão, uma cristã, dentro de um ambiente de trabalho totalmente ateu, funesto, contrário. E você nem ousa a se manifestar, a dar frutos naquele lugar. O lugar não é para você, mas você está lá. Existe alguém conversando sobre você, sobre o fato de você não dar frutos no lugar onde você está. Mas existe um agricultor. Jesus sempre se comparou ao agricultor, ao pastor, ao edificador. Jesus olha para você e diz: eu vou cavar ao seu redor. Você está aí porque você precisa defender o seu salário, você precisa trabalhar, levar comida para casa. Você está numa faculdade estudando, dentro de uma classe onde as pessoas não querem estudar, querem fazer de tudo menos estudar, levar a sério aquilo que você está levando a sério. Talvez você seja um marido fiel, no meio de um lugar onde só existam maridos infiéis. Talvez você seja uma pessoa buscando fazer o correto, no meio de um lugar onde todos estão sendo desonestos, corruptos. É difícil dar fruto nesse lugar. Realmente é difícil. E até destoa. Não sei se você já foi numa vinha. Aquela plantação de uva é uniforme, tem todos o mesmo tamanho. Você consegue enxergar longe. E de repente uma figueira, e figueira é grande, figueira é alta. Parece que é desproporcional. Você está se aparecendo demais pelo fato de você ser diferente. Dói ser diferente.
principalmente quando somos diferentes para o bem. Quando as pessoas olhando para nós, nos veem diferentes, fazendo a coisa correta, fazendo a coisa certa, mas ainda é difícil dar frutos naquele lugar. Eu tenho que dizer para você, coragem, meu irmão, coragem, minha irmã. Deus não te colocou ou não permitiu que você estivesse nesse lugar por acaso. É necessário que você dê fruto. Alguém chegará com fome. É difícil matar a fome comendo uva, mas é possível matar a fome comendo figo. O figo é maior. É possível as pessoas deitarem sob a sombra dessa árvore. É possível fazer muita coisa a partir de uma presença de alguém que a princípio não sabe o que está fazendo naquele lugar, mas está sendo sinal de Deus. Portanto, já quiseram te cortar, já quiseram te derrubar, já quiseram te prejudicar por você ser diferente no lugar onde você está, mas haverá um momento em que os frutos virão, e pelos frutos se conhecerão a árvore. Todos conhecerão que árvore é você nesse ambiente onde você está. Aguenta firme, como dizia o nosso querido Monsenhor Jonas Abib. Aguenta firme no lugar onde você está, até que o próprio Deus te tire daí. Mas enquanto Ele permitir, ou enquanto Ele quiser que você esteja aí, aguenta firme. Os frutos virão. Se a árvore já é diferente das outras, imagine os frutos. E quando esses frutos vierem, você vai entender o porquê de tanto sofrimento, de tanta paciência, de tanta espera. Portanto, segura mais um pouco, aguenta mais um pouco. Assim que os frutos vierem, não olharão mais para você porque você é diferente, mas olharão para você porque experimentaram do fruto que você foi capaz de dar àqueles que estão ao seu redor. Pelos frutos, todos conhecerão um dia a árvore que é você, que Deus plantou num lugar onde não era para estar. A figueira estava plantada numa videira, aliás, num vinhedo. Não se sinta estranho, sinta-se escolhido, porque Deus vai agir a partir de você, ok? Não desanime. A gente se vê semana que vem em mais um programa Acredite. Mais uma vez agradeço ao professor Hamilton que passou por aqui, deixando para nós tanta sabedoria. Obrigado, Rede Vida. Obrigado, Maiara. Obrigado a todos os cinegrafistas. Obrigado, Rodrigo, nosso técnico de áudio. Obrigado, Banda Guibors. E até a semana que vem, se Deus quiser. Canto para você o tema dos campistas do Brasil, Lugar do Coração. Valeu, galera, e até a semana que vem, se Deus quiser. Como eu gosto de viajar, gente. Peguei as minhas coisas e fui viajar. Saudade era tamanho, estou no meu lugar. Amigos para rever, parentes para abraçar, calor de sol no coração, estou no meu lugar. Meu Deus me ensinou, não dá pra disfarçar. Aonde estou é bom, mas tenho meu lugar. E quando estou com os meus, até pareço remoçar. E sei, posso prosseguir, a minha força é amar. Ah, como aqui é bom! Ah, como aqui é bom! Ah, lugar do coração.